campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema A Alma do Espiritismo, que será apresentado pela Ide. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Irmãos, no dia de hoje vamos falar sobre a alma do Espiritismo. E o que seria a alma do Espiritismo? Sabemos que o Espiritismo está solidamente assentado sobre o cristianismo. Sem cristianismo, não temos o suporte necessário para sustentar o Espiritismo. Então, as duas coisas estão intimamente integradas. E qual seria esse sentimento principal, esta força que sustenta o Espiritismo e também o cristianismo? Qual foi o principal ensinamento que Jesus nos trouxe? Jesus nos trouxe o ensinamento de que somos todos irmãos e devemos nos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, aí nós temos a definição de caridade. E temos para acompanhar esse vídeo um texto muito bonito do Allan Kardec, que fala sobre esse assunto com muito mais propriedade. Mas nós vamos fazer alguns comentários a respeito. Então, a caridade, que é ensinada como a principal virtude, porque a caridade existe porque existe o amor. O amor é a virtude suprema e a caridade é decorrente e decorrência desse amor que é o nosso Criador. Nosso Criador é amor. Então, para nós nos aproximarmos deste nobre sentimento, temos que exercer a caridade, pensar na caridade e viver na caridade. Então, Allan Kardec nos traz este conceito de que a caridade ela se divide em dois tipos, se podemos chamar assim: a caridade benevolente e a caridade beneficente. A caridade beneficente é aquela que nós conhecemos, aquela que nos diz que nós devemos fazer tudo para socorrer aquele que necessita, para auxiliá-lo, para ampará-lo de todas as maneiras, seja monetariamente, seja através de abrigo, de alimentos, de todas aquelas coisas que o ser humano encarnado necessita para ter o mínimo para viver com dignidade. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, nós somos convidados a fazer em nome dessa caridade que Allan Kardec nomeou de beneficente. Então, nós damos aquelas coisas que não nos servem mais, ou aquelas coisas que ainda estão boas para nós, mas que vão auxiliar a outra pessoa que está em maior necessidade. Nós providenciamos o alimento, a higiene e todas as possibilidades ao nosso alcance, nós providenciamos e desenvolvemos em favor daquele que sofre mais do que nós. Sofrimento todos nós temos, não é, meus irmãos? Mas há momentos em que a pessoa está mais necessitada, está mais
fragilizada e precisa de mais amparo, mais apoio. E isso nós, espíritas, temos como um mandamento maior de sermos caridosos, um mandamento, uma necessidade também nossa de praticarmos a caridade para conseguirmos elevar o nosso espírito, burilar a nossa alma, nos elevar espiritualmente no caminho da evolução, essas coisas que todos nós queremos, e também por um espírito de solidariedade em relação àquelas pessoas que estão ali nos dando a oportunidade de servir. Porque nós nos beneficiamos muitas vezes mais do que aquela pessoa que recebe. Aquela pessoa que recebe muitas vezes nem está muito consciente do que está recebendo, pode ser que nem valorize tanto, mas quando nós fazemos o bem de coração, com vontade íntima, com satisfação íntima de fazer o bem pelo bem, isso nos beneficia, quem sabe, muito mais do que aquele que recebe. E o outro tipo de caridade é a caridade benevolente. O que é benevolente? É aquela que quer fazer o bem, que ela não depende de coisas físicas, não depende de dinheiro, nem de vestes, nem de nenhuma dessas coisas de que necessitamos fisicamente. Mas é um tipo de caridade muito enobrecedora. Aquele que realmente é benevolente com o seu irmão está praticando esse tipo de caridade. Então, ele não vai expor nenhuma pessoa à crítica alheia, não vai falar das coisas erradas que essa pessoa faz, não vai se exaltar em detrimento de quem quer que seja, quer dizer, aparecer mais do que qualquer outra pessoa, se mostrar tão bondoso que a outra pessoa fique ali apagada, como sendo uma pessoa não tão boa quanto nós. Então, nós temos que ser discretos, faz parte da caridade benevolente. A pessoa que é benevolente, ela não vai invejar ninguém, não vai se enciumar por nada, não vai falar mal de ninguém, vai procurar auxiliar com discrição, sem tornar pública a situação que o outro se encontra. Vai fazer as coisas de maneira benéfica, benevolente. Serão as pessoas que ficam contentes em servir, mas não servir com coisas, mas servir com utilidades, com conselhos quando são pedidos, porque não somos os donos da verdade, não vamos nos colocar em posição de aconselhar ou de orientar quem quer que seja, sem ter sido solicitados. Mas quando a pessoa pede uma opinião, pede um conselho, alguma coisa assim, depois de fazermos a nossa ligação com Deus, pedirmos inspiração para falar as coisas que aquela pessoa precisa ouvir, podemos dar a nossa opinião, sempre deixando muito claro que é a opinião nossa, que nós não estamos autorizados a orientar, a não ser nossos filhos, é claro. Existem orientações e orientações. Dos nossos filhos temos dever
para com os outros, temos que respeitar e somente nos pronunciar se solicitados. Então, a pessoa que quer ser benevolente, ela procura se apagar para que o outro possa aparecer, para que o outro possa ser valorizado, para que o outro possa se firmar em alguma situação. Ela tem que usar de muita educação, de muita calma, aceitar as diferenças. Uma pessoa benevolente não tem qualquer tipo de preconceito, não tem qualquer tipo de crítica a fazer sobre a conduta de quem quer que seja. Então, são essas, mais ou menos em linhas gerais, as ideias traçadas por Allan Kardec sobre a alma do espiritismo e sobre a caridade, que uma coisa e outra coisa são o mesmo. O espiritismo está, né, sua coluna dorsal está, na coluna dorsal está a caridade, conforme o ensinamento de Jesus. Então é isso, queridos irmãos, e até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site